Saúdo os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista, ao acordar pela manhã e ao perceber que tem vida, alegria e paz, ele diz: este é o dia do Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Deus cuida de nós, Deus nos trouxe até aqui nessa manhã, para que nós pudéssemos juntos, como irmãos, como uma família da fé, buscar na sua palavra a direção segura para os nossos passos. A palavra de Deus é o farol que nos guia na escuridão. Por ela nós encontramos o caminho, mesmo que as trevas sejam densas. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Queremos saudar também os que estão em casa acompanhando este culto pela internet. Que o Espírito Santo possa alcançar o seu coração, a sua casa, a sua família aí também. Não há barreiras para Ele, não há fronteiras para Ele. Mas será muito bom ter você também aqui conosco na casa de Deus. E nós abrimos essa palavra santa que Deus nos deixou no Salmo 91. Nessa manhã, vamos abrir todos no Salmo 91. Salmo 91, vamos todos nos colocar de pé, juntos fazermos uma leitura alternada desse salmo. Lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Diz assim a palavra de Deus: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com novidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus pela sua palavra, que traz segurança, que traz paz ao nosso coração. Vamos orar a Deus, agradecer essa oportunidade que temos de lê-la juntos, de ouvi-la e de aprender com ela. Vou pedir para o nosso irmão Francisco nos dirigir a Deus numa oração. O Francisco está aqui à nossa direita, o diácono Jimmy vai trazer o microfone até ele, para que nós possamos participar. Aqui bem à frente, Jimmy, por favor. Obrigado. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, que privilégio, Senhor Deus, poder estar nesse dia, Senhor, que é o teu dia, estar aqui na tua casa, Senhor Deus. Nós te louvamos e engrandecemos teu nome, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor fale ao coração de todos que aqui estão e também daqueles que, por algum motivo, não puderem estar presentes, Senhor Deus.
ser com o nosso pastor, que vai nos trazer a mensagem, e nos proteja a todos e aqueles também que não estão aqui conosco, nossos queridos, que estão de alguma maneira ligados a Ti, Senhor Deus. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Este é o dia do Senhor. Vamos cantar todos juntos o hino 226. Por favor, queiram se assentar, queridos. O texto que nós lemos, o Senhor oferece a sua mão, oferece a si mesmo, como segurança, refúgio, como castelo forte. Nós temos em quem nos refugiar, porque Deus se coloca como nosso refúgio. Nós estaríamos aflitos, angustiados e sozinhos em nossas tristezas, angústias e dores aqui na terra, se o Senhor não tivesse se colocado como nosso refúgio e fortaleza. Porque o homem não pode alcançá-lo por si só. Foi Ele quem tomou essa decisão de ser o nosso auxílio, a nossa salvação, como Ele mesmo diz aqui. Por isso hoje nós podemos buscar a Deus e encontrá-lo, porque Ele se permite ser encontrado. Nos momentos de angústia e de tribulação, há Deus em quem nós podemos nos refugiar. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso próprio Salvador amado, o seu Espírito Consolador que está entre nós. Nós podemos orar a Deus. Cada um de nós certamente traz no seu coração e na sua alma motivos, angústias, tristezas, tribulações, e nós precisamos colocar aos pés do Senhor, para que Ele cuide, tire a carga, o peso, para que Ele nos dê o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado, a sua paz. Vamos nos lembrar também, enquanto oramos, dos nossos irmãos, seres humanos que estão em guerra no Oriente Médio. Vamos nos lembrar também dos nossos irmãos, do nosso semelhante na África, que estão sofrendo com o surto do ebola. Vamos nos lembrar daqueles que sofrem, orar a Deus, de que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós, seres humanos. Só Ele pode aplacar a ira do coração do homem. Como a palavra que nós lemos, só Ele pode interromper a peste que se propaga. Vamos orar a Deus silenciosamente durante alguns instantes, e depois de 1 ou 2 minutos,
o pastor Ricardo nos dirige a Deus numa oração de intercessão. Bondoso Deus e Pai, como é bom estarmos na Tua casa, desfrutarmos, ó Deus, da Tua presença e da certeza e da confiança de que temos os nossos pecados perdoados e a nossa vida purificada na Tua presença. Pela promessa da Tua palavra que diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também chegamos ao Teu trono de graça com confiança, ó Deus, na certeza de que Tu nos ouve, é um Pai de amor e de misericórdia, declarando, Senhor, que nada somos, que sem Ti, Senhor, nós nada somos e podemos fazer. Por isso, Senhor, recorremos à Tua graça e à Tua misericórdia, para que o Senhor auxilie aquele que está enfermo, aquela família, Senhor, que está enlutada, aqueles irmãos que têm sofrido nas mais diversas partes deste mundo e também aqui no nosso país e próximos a nós. Rogamos ao Senhor a Tua bênção sobre cada um deles, pedindo o Teu consolo, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre estas vidas. Rogamos ao Senhor pela vida da nossa igreja aqui local, que se prepara, Senhor, para a sua eleição de presbíteros, que o Senhor abençoe a nossa igreja, nos orientando e nos dirigindo. A nossa nação, que também se prepara para eleições gerais, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos dê homens íntegros, Senhor, governando o nosso país. Também clamamos a Ti, Senhor, pelos missionários, principalmente aqueles que estão nas regiões de conflito e também, Senhor, na África, pedindo que o Senhor os proteja e os guarde, como acabamos de ler no Teu Salmo, ó Deus, que a Tua proteção se faça presente ao lado deles. Te agradecemos também, Senhor, porque podemos lembrar de muitas bênçãos que o Senhor já tem derramado abundantemente sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa continuar alegrando o nosso coração, ainda que não mereçamos isso, Senhor, mas é a alegria que queremos sentir na Tua presença, mas também tristeza pelo pecado, pela injustiça, e por isso clamamos a Ti, pelos méritos e unicamente pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, para todos sempre. Amém. Amém. Durante este mês de agosto, nós vamos cantar este hino. Tem misericórdia de mim, Senhor. É o hino 282 do nosso hinário. Vamos todos nos colocar de pé. Denise, você poderia tocá-lo inteiro para que nós possamos conhecê-lo?
O Senhor é bom, perdoa os nossos pecados e nos dá a oportunidade de caminhar ao lado um do outro, na direção dele. Então vamos ver quem está aqui ao nosso lado nessa manhã, nos cumprimentar no Senhor com grande alegria. Com grande alegria que nós convidamos o casal Reverendo Bezaliel e Dona Quitéria a virem aqui à frente e também com os seus queridos filhos que estão aqui nessa manhã acompanhando esse casal. Por favor, venham aqui o Beni, a Keila e nós, por favor, fiquem aqui desse meu lado. E eu sei que os que não estão aqui agora, por causa de viagens, estão nos acompanhando pela internet. E nós saudamos a você que está aí participando desse momento alegre, de gratidão e celebração por 60 anos de casamento. Bodas de diamante. Diamante é uma pedra das mais preciosas que se encontra na natureza, que quando é encontrada, causa grande alegria, mas uma pessoa que vê um diamante bruto, se não souber que é um diamante, deixa para lá. Mas se souber, pega aquela pedra, trabalha aquela pedra e dá àquela pedra muitas faces e torna aquela pedra bruta numa pedra bela e preciosa. 60 anos de vida a dois, é isso que o maravilhoso trabalhador, nosso Deus que nos criou, faz. E vocês estão aqui para testemunhar desse trabalho de Deus, dessa fidelidade de Deus, trabalhando na vida de vocês e dando a vocês uma herança representada aqui pelos filhos, pelos netos de vocês. E nós louvamos a Deus por poder testemunhar essa bênção que Deus tem concedido a vocês. E quando nós olhamos para trás na história de vocês, o Bezaliel fez questão de lembrar daquele momento inicial, quando Deus colocou vocês dois juntos pela primeira vez, e ele tem uma canção para lembrar sobre isso, né, Bezaliel? Vamos ouvir aqui. Chega um pouquinho para cá. Não, pode ficar aqui, só para chegar um pouquinho. Só me certificar. Deixa eu ligar aqui para você. Vou precisar ficar mais perto do microfone. Tribulada, oh, bendito.
Cristo no seu campo sempre tem lugar. Eis que o sol declina, vamos trabalhar. Que trabalho santo, seu amor mostrar, que nem mesmo os anjos podem lhe prestar. Amém. Esse foi o hino que o Bezaliel estava cantando há mais de 60 anos na Igreja Presbiteriana de Garanhuns, porque ele tinha sido transferido pela empresa de Correios e Telégrafos de Recife para trabalhar em Garanhuns, onde residia a Dona Quitéria. E quando ela entrou à igreja, esse jovem estava lá cantando louvores a Deus. E a partir daquele instante, então, Deus se incumbiu de fazer os dois se aproximarem, se casarem. E a história deles aconteceu debaixo dessa bênção do Deus que cuida dos seus. Nós vamos orar a Deus em gratidão pela vida de vocês, da família de vocês. E eu vou convidar o pastor Eliel, irmão do pastor Bezaliel, que está aqui com a gente. Eliel, vem aqui, por favor, para nos conduzir à presença do Senhor numa oração de gratidão. Convido a igreja a ficar em pé. Se você quiser falar algo também, fique à vontade, né? Amado Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Queremos, como igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, nesta manhã, render ao Senhor a nossa gratidão pela vida preciosa deste casal, o Bezaliel e a Quitéria, a quem o Senhor uniu de uma maneira tal, e a bênção do Senhor foi se manifestando na vida deste casal, com a chegada do Ebenezer, o primeiro filho. E não bastava, o Senhor abençoou o casal com a chegada da Keila Rosane, e também completando o Bezaliel. E o Senhor abençoou esse casal com os filhos já crescidos, e agora aparece seu primeiro genro, o Nelson. Depois o Senhor abençoou suas filhas, os filhos, com a chegada da nora Mariane, Nádia, e o Senhor abençoou com a chegada dos netos, Caio Augusto, Gustavo, Késia, Kelly, André Felipe e Marcos Henrique. E a bênção do salmo que acabamos de ler no início deste culto: o Senhor tem saciado o casal com longevidade. Amém. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor tem sido servido em ser glorificado através deste casal, seus filhos, seus netos, toda a sua família. O Senhor tem dado a eles não só a longevidade, mas a saúde necessária para viverem cada dia intensamente, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Queremos também agradecer por esta igreja que acolheu este casal e sua família. E aqui o Senhor tem abençoado abundantemente Bezaliel e Quitéria e os seus filhos. Amém. E o Senhor também tem usado este casal como uma bênção para esta igreja. Amém. Louvado seja o teu nome, porque toda a honra e toda a glória é do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós convidamos alguns irmãos a virem aqui cumprimentar esse casal maravilhoso e o restante da igreja querer se sentar e todos poderão cumprimentá-los após o culto. Pode deixar aí, depois ele pega. Já que então vai dar uma palavra, né? Tá bom. Eu vou anunciar primeiro. Convido a Jaqueline para nos falar sobre aqueles dias especiais que nós tivemos há 2 semanas. Jaqueline, por favor. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor possa estar com cada um de nós. A palavra do Senhor em Romanos diz assim, no capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Depois, no versículo 9, 10 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo mês de férias de julho, a igreja faz a EBF, que é um trabalho que nós evangelizamos criança. Então, um trabalho evangelístico na igreja. Mas esse ano, por causa da Copa e o calendário diferente das escolas particulares e escolas públicas, nós nos vimos prejudicados para fazer EBF, que é um trabalho de 1 semana. Vamos privilegiar a escola pública ou a escola particular. Então, nós, em reunião com os líderes do departamento infantil da nossa igreja, decidimos fazer uma programação diferente, evangelística, mas diferente. Então, nós fizemos 2 sábados de evangelismo nas praças, próximas aqui à igreja. Mostrar a igreja, a nossa igreja, levar o evangelho, levar a pregação do evangelho para que pessoas conheçam a mensagem da salvação e pudessem ter esse contato com o evangelho. E nós pedimos ajuda aos jovens, a tantos departamentos da igreja, fizemos o convite para a igreja também, e, graças a Deus, nós tivemos uma participação muito grande de pais, filhos, jovens, junto conosco nessas praças. Nós somos numa praça aqui atrás do seminário, que tem uma feira livre, e nós somos numa praça aqui em cima também, que tem uma feira de artesanato aos sábados. E muitas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir do Evangelho. Muitos testemunhos também. Alguns nós vamos trazer à noite, com crianças, adultos também, falando um pouco mais sobre esse trabalho. E nós tivemos a oportunidade de levar convites para um evento que nós iríamos fazer com as crianças, o Happy Day, que foi sábado à tarde, no dia 26. Nós podemos levar também ali folhetos evangelísticos, fazendo uma panfletagem que funciona, é uma bênção. Pessoas têm a possibilidade de levar a mensagem escrita para casa, poder refletir naqueles textos, ver mensagens da verdade ali com elas. E nós levamos também pantomimas, os jovens apresentaram, levamos danças com as crianças, levamos diversão para as crianças que estariam também nessas feiras. E levamos também a mensagem falada através das aplicações. Então, foi uma bênção.
No dia 26, através dos convites que nós fizemos na praça, nós tivemos 17 visitantes, entre crianças e adultos. A programação era para a família. Só que nesse dia 26, talvez vocês não vão lembrar, era um dia chuvoso e nós achávamos que talvez as pessoas iriam ficar desanimadas, mas elas vieram. Não vieram, pelo jeito, só pela programação, mas buscando algo maior, né? Porque a nossa programação ia ser na quadra, e depois tivemos que passar para o salão social. E nós decidimos trazer esse relato para vocês, para motivar a igreja a continuar evangelizando, não só esperando o momento que a igreja está junto, porque a gente quer fazer isso mais vezes, mas cada um, no seu trabalho, com a sua vizinhança, né, divulgue o amor de Cristo Jesus, né, convide as pessoas para vir à igreja. Um testemunho que nós tivemos foi de uma senhora que veio com o filho. A gente estava na praça, ela foi levar uma propaganda de um trabalho comum que ela estava fazendo, e, ao ver o movimento, foi perguntar o que era, e descobrindo que era da igreja presbiteriana, veio conversar comigo. E ela falou assim depois, ela veio na programação, olha, a gente estava querendo lugar para a gente congregar. A gente estava buscando isso. E eu e meu filho, nós fomos muito bem acolhidos aqui na igreja. E agradeceu muito e ficou muito feliz. E falou que a ida dela à praça foi um propósito. Então, olha que bênção. Então, é para motivar mesmo e agradecer. Agora eu não fiz a listinha, à noite eu passo, mas agradecer todos aqueles que oraram, que participaram direta e indiretamente nesse trabalho. Oremos para que essas pessoas que foram alcançadas tenham força para vir à igreja e continuar a caminhada com Cristo Jesus. Obrigada. Vamos voltar a abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 15. Deus chamou Abrão, Deus está ensinando a Abrão quem ele é, Deus está acompanhando Abrão na sua jornada, no seu caminho. E quando chegamos aqui no capítulo 15, nós chegamos no momento em que Deus encontra Abrão numa angústia e em temor. Então Deus o procura e Deus diz a ele, não temas. No primeiro versículo lemos isso. Eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Deus nos conhece, Deus sabe dos nossos sentimentos. Não temos nenhuma necessidade de dissimular ou fingir na presença de Deus. Porque a honestidade de Deus provoca também a nossa honestidade. Deus então vai ao filho dele, ao servo dele, e diz, não temas. E por que Abrão estava temendo? Porque qualquer pessoa que sai da terra do seu nascimento, da sua primeira infância, da sua vida, e chega numa terra que não é a sua, e tem de conviver com pessoas hostis, e tem de lutar guerras, como era o caso dele, é natural que uma pessoa tema, é natural que uma pessoa fique angustiada. Então Deus o procura e lhe garante, eu te protegerei, eu sou o teu escudo, e você não vai perder nada, você vai ter um galardão, você vai ter uma herança, eu prometi e eu vou fazer acontecer. Mas Abraão sabe que pode colocar diante de Deus os seus sentimentos, por isso ele responde a essa palavra de Deus, Senhor,
Eu ainda não tenho esse filho, o tempo está passando, a criança ainda não veio. Quem vai ser o meu herdeiro? Vai ser Eliezer, o meu servo. Naquela época isso era possível, escolher um dentre os seus servos e fazer dele o seu herdeiro, e ele já estava pensando em Eliezer, que era servo fiel. Então Abraão coloca diante de Deus a sua frustração e a sua pergunta, a sua queixa. E Deus lhe responde: não, o seu herdeiro será aquele que nascer de ti, aquele que eu te conceder como seu verdadeiro filho. Deus renova então a sua afirmação e a sua promessa a Abraão. Ele será o teu herdeiro. E para que Abraão tivesse convicção disso, Deus o chama para fora da tenda e fala para ele: olha para as estrelas, conta, se é possível. E Deus assim garante a ele. E aí nós encontramos no versículo 6 a afirmação que ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse versículo é citado diretamente 3 vezes no Novo Testamento, 2 pelo apóstolo Paulo e 1 por Tiago. Mas indiretamente ele está presente em todas as páginas do Novo Testamento. Ele confiou em Deus, depositou a sua confiança em Deus, creu, renovou a sua fé. Mas quando nós chegamos no versículo 8, ele pede a Deus uma garantia. Ele diz: Senhor Deus, como saberei que hei de possuir a terra? E aqui nós aprendemos que a nossa fé precisa de alicerces. A nossa fé precisa de respostas. A verdadeira fé não é cega, não é infantil. A verdadeira confiança em Deus é confiança sobre bases, sobre alicerces. Não humanos, mas que Deus fornece. Por isso Abraão nos ensina algo profundo aqui. Que crer em Deus significa confiar nas promessas de Deus, no que Deus nos oferece como alicerce para estabelecermos a nossa fé. Por isso ele faz essa pergunta: como saberei que a terra será minha, que a promessa se cumprirá, não apenas com respeito ao meu filho que há de nascer, mas também com a terra que o Senhor está dizendo que será minha, que será da minha herança. E aí Deus toma um expediente dos dias de Abrão. Nos dias de Abrão, quando as pessoas iam celebrar acordos, iam fazer pactos, elas usavam desse expediente que está aqui no texto. Pegavam animais escolhidos, cortavam esses animais ao meio, colocavam as duas bandas, uma de frente para a outra. E nós entendemos que esse processo durou um dia inteiro, porque quando Deus voltou a falar com Abrão, já havia amanhecido e já estava entardecendo outro dia. Então, durante aquele dia, Abrão escolheu dentre do seu rebanho esses animais. Os cortou, os partiu ao meio e espantava as aves de rapina que vinham. Ele protegeu aquele ambiente. Então Deus se acomodou a uma linguagem que Abrão entendesse e cortou uma aliança com Abrão, porque
Fazer aliança, no hebraico, significa cortar, como os animais foram cortados. Na linguagem daquele mundo no qual Abrão viveu, quem passasse por entre os animais se comprometia com o acordo, com a aliança. E se não cumprisse o acordo, tal pessoa seria ela partida, cortada. Naquela época eles não tinham os cartórios. Hoje a gente pode ir no cartório, não precisa partir animal nenhum, não é? Assina um documento, reconhece firma, e a partir daí está resolvido. Se não cumprir, haverá consequências. Naquela época não tinha cartório. Esse era o cartório. Era assim que se celebravam acordos, que se assumiam compromissos. E Deus usou daquele expediente para mostrar a Abrão, para garantir a Abrão, para fazer Abrão saber que cumpriria a sua promessa. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Um sono profundo e intranquilo. Um sono difícil. Mas Deus falou com ele. Deus falou com ele de maneira direta também. No meio das suas preocupações, no meio da sua angústia, Deus torna a falar com ele. E agora, quando Deus fala com ele, Deus revela a Abrão o que vai acontecer. Então há uma revelação profética do nascimento da sua herança, da sua posteridade, e que no momento certo, quando se multiplicarem a iniquidade dos povos que habitam Canaã, depois do povo ter ido para o Egito, ao voltar da escravidão e do tempo no Egito, aí sim, na hora da justiça divina, eles possuiriam a terra. É uma palavra profética, é uma promessa. Por que Abrão não desembaiou a sua espada e saiu conquistando a terra? Ele já tinha vencido os reis do Oriente. Se Deus quisesse que ele conquistasse a terra de Canaã, naquela hora, Deus poderia dar a ele toda a condição de fazê-lo. Mas não é assim que Deus age. Deus esperaria que a iniquidade daqueles povos atingisse um tal grau de insuportabilidade aos olhos de Deus. E isso só aconteceria muitos e centenas de anos depois. E aí sim, na hora certa, Deus daria vitória aos descendentes de Abraão e eles conquistariam a terra. Não é na hora de Abraão que a coisa vai acontecer, é na hora de Deus. É no sentido da justiça de Deus. Mas Deus adverte mais tarde aos descendentes de Abraão: olha, vocês vão entrar na terra, vocês vão conquistar, vocês vão vencer esses povos, vão tomar posse do seu quinhão, mas eu advirto vocês, que se vocês não viverem de modo santo, se vocês deixarem que a iniquidade tome conta da vida de vocês, saibam que eu os desterrarei daí. Então Deus diz para Israel que Deus mesmo iria tirá-los daquela terra da promessa por causa da iniquidade. Pois Deus exerceu o juízo dele não só sobre os amorreus,
os cananeus, os ferezeus e todos os outros citados, mas Deus exerceu o seu juízo também sobre Israel. Deus cortou a sua aliança e a cumpriu. Deus fez a sua promessa e ela aconteceu. Como saberei? Perguntou Abrão. Deus lhe respondeu. Deus continua a fazer isso, a agir assim. Deus nos procura em nossa angústia, em meio aos nossos temores, nos socorre, fala conosco, permite que falemos com Ele, que façamos as nossas perguntas. Deus não tem medo das nossas perguntas. Deus nos dá total liberdade de diálogo. Abraão pediu, como saberei? Deus lhe respondeu. Deus trabalhou na sua vida, Deus o fez entender. E nós lemos no texto de Gênesis 15, versículo 18, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão. Abrão estava em sono profundo e intranquilo, mas uma teofania, no versículo 17, sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Deus, através desse símbolo, desse fogareiro fumegante, passou entre os pedaços. Deus disse, eu me comprometo a fazer o que estou dizendo valer. A minha palavra valerá. Deus colocou os termos do acordo, Deus assinou o acordo nessa teofania. Nós podemos crer em Deus, porque tudo o que está escrito aqui nessa profecia se cumpriu. Tudo. Deus cumpriu a sua promessa a Abrão. E Jesus Cristo é o ápice desse cumprimento. E se nós quisermos saber se Deus cumprirá as suas promessas para conosco, basta olharmos com atenção essa história, para ver que como Deus cumpriu com Abrão, Deus está pronto para cumprir todas as promessas dele conosco. E Jesus Cristo veio ao mundo para nos deixar isso absolutamente certo. Que Deus possa nos ajudar a entender e a aplicar essa verdade à nossa vida, para que em meio às vicissitudes, aos temores da nossa existência, nós possamos confiar, crer e descansar nas promessas de Deus, na sua aliança estabelecida conosco. Cristo te estende sua forte mão. Vamos louvar juntos a Deus com esse hino. Convido você a se colocar em pé de novo. Enquanto louvamos a Deus com esse hino, podemos também louvar a Deus com dízimos e ofertas. Yes.
favor, se assentem. Eu queria convidar o Emanuel, nosso querido irmão, para vir aqui. À frente, Emanuel. Por favor. O Emanuel Renaud de Barros, que foi membro dessa igreja. 16 anos. 16 anos. Você também é de Garanhuns? Não. De onde você é? De Recife. De Recife. Eu estudei em Garanhuns. Ah, ok. Conterrâneo do Bezaliel. Foi membro da nossa igreja. Depois foi morar em Curitiba. Sim. Morou lá quantos anos, Emanuel? 34. 34 anos. Onde você contribuiu com a igreja presbiteriana. Da Silva Jardim. Da Silva Jardim. Sendo eleito presbítero lá. Presbítero lá. Isso. E é merecimento lá também. Então, o presbítero é mérito daquela igreja. Exatamente. E Deus quis que você voltasse para Campinas Exatamente. no ano passado. Deus dirige a vida da gente. Isso. Sim. De tal maneira que você nem pode entender, nem queira entender. É verdade. Imagine você, nascido em Recife, estudou em Garanhuns, morou em Campinas, 34 anos em Curitiba e agora de volta para Campinas. Fundador desta igreja. Aqui, Olha, que coisa. trabalhei 16 anos aqui como Diácono. diácono. Isso. E nós louvamos a Deus por isso, viu, Manuel? Porque Deus trouxe você de volta para cá. E com muita alegria que eu estou aqui. Então, Na minha casa de novo. isso, e nós com alegria também. E o conselho da igreja recebeu de volta a sua membresia. E nós louvamos a Deus por isso. E vamos orar a Deus por isso, né? Convido a igreja a se colocar em pé novamente. E eu convido alguns irmãos a circundarem aqui o Emanuel num ato de abraço a ele. Vamos orar? Senhor, eu te dou graças pela vida do Emanuel, nosso querido irmão em Cristo. Servo do Senhor, a quem o Senhor tem sustentado, renovado a fé e feito dele instrumento do Senhor de bênçãos. Ó Pai, nesse tempo agora de retorno a essa casa, nós o abraçamos com grande alegria, porque reconhecemos os dons de Cristo na vida dele e o fazemos a Deus para a glória do teu nome, desejosos de que a nossa comunhão cresça e produza louvores a Ti e testemunho do Teu amor e da Tua bondade. Guarda o seu lar, sua querida esposa, seus filhos, toda a prole desse casal. E é no nome do Senhor Jesus e para a glória também do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe então, Emanuel. Bem-vindo. O Marcelo não está aí, né? Não. Tá bom, pode tomar a palavra então. É África do Sul, né? África do Sul. É, um encontro de missionários. Eu também vou pregar numa igreja lá. Irmãos, podem se sentar? Pastor Fernando, no dia de hoje ainda, vai embarcar para a África, para o encontro de missionários da nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT. Um encontro de todos os missionários que trabalham naquele continente. O reverendo Fernando também pregará em uma das igrejas daquele local, daquele lugar. Estará acompanhando o reverendo Fernando, nosso irmão Marcelo, diácono Marcelo Melarato. Então, vamos orar a Deus, pedindo que o Senhor abençoe o nosso pastor nessa viagem, que todas as coisas, né, nesse tempo, cooperem, como sempre cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tanto os africanos, quanto o nosso pastor brasileiro lá, e outros irmãos também que estarão
juntos naquele lugar. Vamos orar. Ó Deus, a tua missão é a nossa paixão, a nossa alegria. Trabalhar para o Senhor, ó Deus, é uma honra, um privilégio. É, ó Deus, a tua promessa para nós, a herança que o Senhor nos deixou, as nações. Amém. Ó Deus, contudo, como Abrão, nós tememos muitas vezes. Por isso pedimos que, ó Deus, o teu Espírito Santo esteja dirigindo, guiando, protegendo, guardando o pastor Fernando nessa viagem. Amém. Livrando o teu servo de todo mal. Afasta dele, Senhor, o homem mau. Livra-o, ó Deus, das armadilhas do inimigo. Sabemos que a tua proteção estará constantemente trazendo paz ao coração do pastor Fernando, da Val, da Fernanda, que vão ficar, do Estevão, que também hoje vai para a Noruega. Ó Deus, nós te louvamos e pela fé te agradecemos, porque sabemos que a entrada e a saída do pastor Fernando será bem-aventurada, porque tu estarás com ele todo o tempo. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para a bênção apostólica. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre o povo de Deus aqui congregado, irmanado a outros, congregados em outros lugares deste mundo. Isso para a glória do Deus Trino, Deus bendito, Deus eterno e para sempre. Amém.